Está começando mais um podcast OAB Caxias do Sul. Saudações aos colegas advogados e a todos os ouvintes. Eu sou Giovana Oliveira Nunes, integrante da Comissão de Direito Sistêmico, atuante no Direito de Família e Criminal. E hoje eu vou representar a comissão nesse debate com os colegas. Hoje falaremos de um tema de muito impacto. Quando eu digo impacto, não seria nem na nossa visão, seria perante a sociedade, que é a expectativa em torno do judiciário para resolver os problemas e a abordagem sistêmica para compreender os desafios jurídicos. Estão comigo hoje os advogados e membros da Comissão de Direito Sistêmico, a doutora Kelly Gasparim, atuante no Direito de Família e mediadora, o doutor Patrick Meson, atuante no Direito Empresarial e Empresarial Criminal, a doutora Jéssica, estreando aqui conosco, também atuante no direito civil previdenciário. Antes de adentrarmos ao assunto, eu gostaria de deixar registrado o apoio e o patrocínio da R Mastersul Assessoria Documental. O judiciário tem o poder de resolver os problemas? Já começamos com filosofia, né? Mas acho eu que não, porque às vezes nem a gente tem a possibilidade e as condições de resolver os nossos próprios problemas, né? Então, a gente não pode esperar criar uma expectativa de que um dos poderes, inclusive o Poder Judiciário, resolva um conflito que, na maioria das vezes, e a gente sabe enquanto advogados, né, que a maioria dos conflitos eles se dão entre pessoas, né, sobre fatos, a maioria das vezes, e não sobre direitos em si, né? Então, a gente não pode simplesmente delegar isso para o Poder Judiciário de uma forma direta e me desvincular desse problema, né? Eu posso esperar, eu posso ter uma expectativa de que o judiciário, com diversas ferramentas, inclusive e principalmente com a atuação de nós, advogados, possamos auxiliar o cliente na resolução desses problemas. Mas eu, enquanto pessoa, né, eu, enquanto cidadão, eu não posso entregar o meu problema para o judiciário ou para o meu advogado, para a minha advogada, e esperar que ele seja resolvido sem que eu olhe para a minha vida, né? Para os meus problemas, para minha família, para o meu trabalho, enfim, para todas as características e locais onde eu estou inserido para entender qual é a complexidade disso, se esse problema efetivamente existe, porque às vezes ele não existe. Exatamente. E como a gente vai solucionar isso. Então, o judiciário é um bom resolvedor de conflitos, né? Ele nasce como um poder com essa missão de resolver o conflito das pessoas, de auxiliar na resolução e levar a justiça onde ela não existe. Mas o Poder Judiciário, enquanto justiça, não é o mistério de toda a nossa vida, né? A gente vai se utilizar dele como uma das ferramentas que a gente tem para que a gente possa resolver esses conflitos que vão aparecendo na nossa vida. E muitas vezes também as pessoas elas não estão buscando a resolução do problema em si, né? Elas criam uma expectativa muito grande em prol do judiciário, o que não seria coerente com a definição que venha a ser no fim do processo. Porque, como você falaste num episódio anterior, nem sempre vai agradar. Na maioria das vezes vai agradar apenas uma parte, né? Então, quando agrada, agradar, né? Porque às vezes uma sentença parcialmente procedente, ela não vai agradar nem o autor, nem o réu. Né? E talvez um grande número de sentenças sejam parcialmente procedentes. E aí a gente tem os dois pontos, né? As duas partes descontentes porque o conflito não foi resolvido e existe um recurso para isso e o processo vai andando e o conflito vai persistindo, só que enquanto o processo está tramitando, esse conflito ele continua persistindo, né? O judiciário não tem esse poder, às vezes a gente não consegue ter uma audiência tão logo, né? A gente sabe, aqui a gente tem pauta, eu tenho processo com pauta para 2027. Nossa. Em Caxias. Então, a gente esperar agora, e ela foi pautada em 2023. A expectativa de vida é grande até lá? Mas a gente está falando de 4, 5 anos para frente, para se aguardar uma primeira, talvez, audiência, para ver se aquela situação vai ser resolvida ou não, né? Se aquilo começa... Claro, é uma excepcionalidade. A gente também não pode tratar, né? A gente tem pautas muito mais exíguas nos juizados, nos gabinetes aqui de Caxias, mas é um exemplo que a gente tem que dar, porque a gente também sabe que em outras comarcas, outras cidades,
varas judiciais, varas únicas, né? Que a gente tem uma grande demanda e pouca atividade, poucos servidores trabalhando, poucos magistrados ocupando gabinetes. A gente tem essas pautas que estão lá para frente, né? E a gente vai ficar aguardando a resolução desse conflito. E eu acho que um dos pontos é quando, na verdade, a gente tem outras ferramentas. Exatamente. Outras soluções que podem atuar em forma paralela, ou em forma antecedente, ou forma exclusiva. Só aquela ferramenta talvez já seja suficiente para resolver, né? Que por vezes nós não precisamos ficar atrelados só nessas ferramentas usuais, né? Que tem limitações como um todo, como você acabou de referir. Então, por isso que o direito sistêmico vem para tentar moldar um pouco para que possamos ter uma resolução, digamos que menos conflitosa para com os nossos clientes. Porque, lembrando que o problema é do cliente. A gente não pode tomar as dores. Embora sejamos os seus representantes e os seus causídicos, mas o problema é do cliente. E, por vezes, como nós comentamos, ele não tem uma resolutividade por conta das limitações e que o direito sistêmico está trazendo para nós ferramentas, né? A doutora Kelly, que também é mediadora, consegue nos trazer um pouquinho mais desse conceito sistêmico dentro do direito, dentro do judiciário, né? Da atuação do advogado. Isso. Eu só gostaria de fazer uma colocação. Eu tenho pós-graduação em mediação, mas eu não me considero uma mediadora porque eu nunca cheguei a fazer uma mediação certinha, como, né? Então, embora eu tenha a qualificação e a paixão, né? Vocês sabem que eu sou apaixonada por mediação, por círculos de paz e por todos os métodos alternativos oferecidos pelo Poder Judiciário, né? Para a solução dos conflitos. Isso é muito mais, essa busca por qualificação em áreas diferentes é muito mais pela visão sistêmica. Na verdade, foi o direito sistêmico que me trouxe até aqui e que me fez iniciar essa busca por conhecimentos diferentes. Mas, doutora, você utiliza a mediação dentro do seu ambiente de trabalho. Isso que é importante. Talvez você não utilize a mediação lá dentro do judiciário como uma qualificação, como... qual que é a... Sim, atuando como mediadora cadastrada junto ao Poder Judiciário, né? Mas tu utiliza da ferramenta... A gente utiliza todos os conhecimentos, né? Isso é perfeito. Eu acho... Isso é importante que os advogados entendam. Não existe conhecimento extraprocessual que se jogue fora. Cada vez mais, a gente vê até pela evolução das coisas, o direito está se modificando bastante. Hoje a gente tem IAs que fazem petições. Então, o direito arcaico, aquele direito processual, taxativo e restrito, ele está se tornando cada vez mais obsoleto. É hora de, talvez, a gente ampliar a nossa visão enquanto profissionais do direito para buscar ferramentas novas que possam agregar até para que nós não nos tornemos inúteis enquanto advogados. E antes, quando o Dr. Patrick falava sobre a sentença, né, que mesmo quando ela é parcialmente procedente, ela vai desagradar as duas partes, mesmo uma sentença totalmente procedente também pode desagradar, e eu acho muito importante falar isso, porque é muito difícil que uma sentença consiga abranger a situação na sua totalidade, né? Todos os processos, eles têm relações complexas em torno deles, e a sentença ela vai conseguir abranger ali os tópicos que puderam ser comprovados, enfim, ela vai se restringir a alguns fatos, mas não a complexidade da situação. Muitas vezes o cliente acaba tendo uma sentença de procedência na mão que se torna inútil porque ele não consegue aplicar ela na vida real dele. Isso acontece muito na minha área de atuação, que é o direito de família. E aí, com a sentença na mão, ele diz, não, doutora, mas assim, a gente vai ter que ver diferente, porque assim, nesse horário de visitação eu não vou conseguir fazer. Tô feliz que eu consegui o horário de visitação, mas nesse horário aqui não vai dar. Então, a gente todos os dias tem que buscar formas de ir resolvendo as coisas extraprocessualmente. E o direito sistêmico, então, entrando na tua pergunta, o direito sistêmico, ele é exatamente isso. Eu acho muito importante a gente falar que a gente precisa, é uma norma sistêmica, inclusive, honrar quem veio antes,
né? Então, o direito sistêmico, ele é relativamente novo. É um conceito criado pelo juiz de direito Sam Stork, em 2004. E o Sam Stork tem muito conhecimento em constelações familiares. Ele começou a utilizar constelações familiares nos processos. E aqui, eu vou fazer mais um adendo, mas depois eu vou fechar todos, tá? Constelações familiares, algumas pessoas falam que é um erro de tradução. E eu achei muito interessante isso. O termo em alemão, e eu não sei a pronúncia em alemão, mas o termo seria Familienstellung, que traz um conceito mais amplo de a rede da família, a teia da família, as relações familiares como uma rede. Quando foi traduzido para o inglês, foi traduzido para Familiar Constellation. Só que o Constellation em inglês também tem esse conceito mais amplo, não só de constelaçõezinhas de planetas, mas de todo, de unidade, de muitas coisas juntas interligadas. No português se traduziu do inglês e virou constelação familiar, porque foi feita uma tradução literal. Mas não tem nada a ver com planetas, com astrologia, com... Na verdade, tem muito mais a ver com a teoria geral dos sistemas, que é uma teoria que já se utiliza há quase 100 anos, que é o quê? É a gente olhar para indivíduos que são independentes e interligados naquilo que eles se comunicam, estudando a interligação desses indivíduos, ao invés de olhar para esses dois polos de forma isolada. E aí, quando a gente fala em aplicar o direito sistêmico, é justamente isso. É olhar toda aquela relação e utilizar da forma mais ampla todas as ferramentas que a gente pode utilizar para resolver aquele sistema. Não só a ferramenta processual, cumprir os prazos, fazer audiência, mas também a comunicação não violenta, a escutativa. No âmbito empresarial, se utiliza muito entender a cultura da empresa, a relação entre os sócios, para, de repente, modificar alguns hábitos recorrentes que não estão sendo positivos para as empresas. Também se pode utilizar exercícios de visualização para que a gente, fazendo desenhos ou utilizando fichas, ou quem gosta bonecos, mas não... Isso tudo dentro das normas éticas, né, da profissão, não fazendo uma terapia de constelação de forma nenhuma, nunca entrando na área, no campo da psicologia ou das técnicas terapêuticas, na minha opinião, embora haja algumas discordâncias, mas, enfim, ao meu ver, eu acho que a gente não deve misturar, enfim. E só para quem está nos ouvindo, quando ela fala em sistema, por exemplo, nós aqui da nossa comissão somos um sistema. Isso! Um sistema. Temos a presidente, que é a doutora Kelly, a vice-presidente, a doutora Jéssica e os demais integrantes. Então, nós formamos um sistema também. Exatamente. Então, para quem está nos ouvindo entender como... Porque não é só a família, né? Não. Todos os grupos, eles formam um sistema. Perfeito, perfeito. O É casamento exatamente também é um sistema. Embora fora da sua família de origem. Você casou, você tornou o seu sistema, você formou o seu sistema, né? Isso. Então, só pra gente... E por isso que é possível utilizar o direito sistêmico em qualquer área do direito. Como eu comentei antes, no direito empresarial, se utiliza cada vez mais no direito empresarial, se utiliza muito no direito de família, no direito criminal, a doutora Giovana, inclusive, utiliza bastante, porque essas técnicas todas as técnicas, antes eu estava falando daquelas técnicas de visualização, por exemplo, elas auxiliam muito a gente entender qual é o problema raiz. Qual realmente é o objetivo do cliente? Porque nós, no nosso lugar de advogado, a gente tem que representar aquele cliente, atingir a finalidade dele. Muitas vezes ele chega pedindo alguma coisa que não é exatamente o que ele quer. E aí, conversando, visualizando, entendendo aquele sistema todo, como se formou aquelas relações, como aquilo se desenvolveu, qual é a dor que existe lá dentro, a gente consegue encontrar o problema raiz, fica muito mais fácil de solucionar e o cliente sai 10 vezes mais feliz. Exato, porque, por vezes, o problema pode ser solucionado, mas e o conflito interno dele?
e a situação que levou ele a procurar nós ou outros colegas, às vezes não é nem legal, não é uma questão jurídica de fato, né? Às vezes é um conflito interno, um conflito pessoal que se consegue, com as alternativas do judiciário e todas as demais, trazer uma solução eficaz para que ele fique contente, que siga a sua vida e não fique ali esperando 3 anos, 4 anos, 5 anos, ou menos, né, gente? O que também pode acontecer, porque, né? É verdade. A culpa não é do judiciário. Exatamente, a culpa é a culpa não diria, mas é desse... A responsabilidade é do próprio sistema e da forma como ele está sendo construído, né? E aí a gente só vai colocando o processo. Quando eu falo a gente, de Nós, todo, né? advogados. Uhum. É só processo. Vai somando número para o judiciário também. E ele tem as limitações. Como em cada escritório aqui tem lá as suas limitações, o judiciário também. Então, acaba que o problema do cliente não vai ser resolvido tão logo, ou resolvido o problema e não o conflito. Então, por isso, imaginamos que essas alternativas que já estamos aí verificando, que é as mediações, as conciliações, e entre outras também, que eu percebi que você mencionou ali, que são das rodas, alguma coisa... Os círculos de paz. É círculo restaurativo. Não roda, né? gente, círculo. Isso. São os círculos restaurativos. Querem que eu fale um pouquinho? Eu acho importante você falar, porque ele não é bem conhecido. Não precisamos aprofundar, mas tá disponível no judiciário. Para que as pessoas saibam que existe. Inclusive, eu acho que a maior parte das pessoas que vão nos ouvir, talvez sejam aqui de Caxias do Sul. Em Caxias do Sul, o fórum disponibiliza essa ferramenta dos círculos de paz e a gente pode solicitar em qualquer processo. Inclusive, eu já tive a oportunidade de realizar alguns círculos de paz. E é uma ferramenta sensacional, assim. Como é que funciona bem brevemente? A base, o fundamento dele vem de tribos indígenas, da forma como as aldeias se reuniam para resolver os problemas daquela comunidade. E a gente senta em círculo, por isso, círculo restaurativo, círculo de paz. E eu já queria colocar uma roda. É sinônimo. A ideia é dar movimento às coisas da vida, então no fim o resultado é o mesmo. E, então, todos participam. Os advogados participam, os clientes e os facilitadores. Nesse círculo, no centro do círculo, tem alguns elementos para trazer reflexão. E a ideia, existe todo um andamento, assim, se inicia com uma reflexão, enfim. A ideia é que as pessoas consigam colocar para fora os seus sentimentos e ter um local para ter uma conversa qualificada. Então, tem o bastão da paz, quer dizer, desculpa, o bastão da fala, que não é um bastão, pode ser qualquer objeto. Que acaba gerando a paz dentro da dinâmica, né? Perfeito, exatamente. Objeto que vai é um símbolo. É um símbolo que vamos lá, quem tá com o objeto da fala tem o poder de fala. E tu pode falar tudo que se relaciona àquela situação sem ser interrompida. E todos vão falar sobre aquela situação que foi proposta pelo facilitador, que normalmente, né, é a situação do processo. Todos vão falar, inclusive os advogados, inclusive os facilitadores também. Então, é uma segurança de que tu vai poder falar sobre aquilo enquanto tu tá com o objeto, e o outro não pode interromper, e o outro também vai ter a oportunidade de falar sobre aquilo. Se faz 2, 3 voltas, ou quantas forem necessárias, enquanto estiver sendo produtivo esse diálogo. E pode-se chegar a um acordo no final, mas o que eu percebo é que isso viabiliza a comunicação. Muitas vezes a gente está em situações na nossa vida que a gente não consegue conversar com a pessoa que está do nosso lado, porque se interrompe, muda o foco, enfim. Eu percebo que tem pessoas que só param para conversar e se ouvir lá. E aí, mesmo que não saia um acordo, tu sai de lá pensando em tudo que foi falado, e às vezes isso traz reflexões que vão trazer uma solução para o problema mais na frente. Então, são ferramentas de solução de problema de verdade, que pode ser pedido a qualquer momento do processo, pode ser lá depois de 5, 6, 7 anos que a situação não se resolve, tu faz um círculo de paz e o negócio desenrola. Às vezes não desenrola na hora, mas um mês e meio, 2 depois.
Aproveitando e te interrompendo um Por pouquinho. favor, por favor. Para mim é uma novidade, esse círculo de paz. Eu não sei, enfim, não anunciam, não promovem informações relacionadas, porque eu não imaginei que nós tivéssemos essa ferramenta em Caxias. Eu fiquei sabendo através de um seminário de mediação que acontece no fórum todos os anos, inclusive da comissão de mediação. Eu participei, mas assim, é por essa busca, né? É por estar já interessada, enfim. A gente está começando agora, nos processos, a ter mediações marcadas pelo juiz, né? Mediação no rito da mediação mesmo, porque em muitas comarcas ainda se faz conciliação, que é completamente diferente da mediação, Sim, né? sim. Então, e muitos advogados ainda reclamam muito da mediação, dizem que é perda de tempo, ou chegam lá com aquela ideia de que vão dizer só, não tem acordo. Perdão, não sei se eu falei mediação, mas a questão dos círculos de paz, porque é um Sim. pouquinho diferente, né? Então, Parece que é um ambiente mais acolhedor. É mais acolhedor. É a ideia, né? Mas eu ia chegar ali, se a mediação já tem tanta resistência, imagina obrigar ou né, ter um Convidar, despacho judicial que diga para os advogados irem para um círculo de paz. Consegue pensar naquele colega bem arcaico existe chegando num círculo de paz e... Existe o preconceito, assim como as constelações, que o Dr. Sami Exato. aplicou, enfim, né? Aplica, mas Isso. existe um preconceito em relação a isso. Talvez porque tudo que é novo, as né? pessoas, isso, ainda não compreendem que é uma ferramenta também e que eles não são obrigados, né? Eles aceitam Isso. essa Perfeito. ferramenta para A ferramenta está disponível para quem está aberto, né? Exatamente, Sabe exatamente. que, em relação a essa ferramenta, não necessariamente ela não era, mas em um livro, na autobiografia de Helling, ele traz algo similar. Que quando ele começou a se conhecer, ele esteve lá num determinado lugar, não lembro agora se era um mosteiro ou era algo... Que o livro é extenso, né, gente? Também não vamos, né? E que ele faz essa referência, só que não de uma forma tão acolhedora como é agora, como é a ideia. Lá tinha tipo, a coisa do dente por dente, olho por olho, essa coisa. Mas a essência seria aquela. Tinha um círculo para se resolver a resolução. Então, penso que é essa a ideia hoje. E, claro, A ideia deve ter sido muito lapidada também com o tempo, até para caber na nossa sociedade, né? Exatamente. Na nossa realidade também, né? Porque... E se adequar aos processos, né? E nisso, o TJRS, a gente também tem que reconhecer, ele é pioneiro em várias iniciativas, né? A gente tem, aqui em Caxias mesmo, né? A gente tem várias ferramentas à disposição, às vezes... não acontece por falta de iniciativa do advogado, por falta da advogada, do advogado, por falta de iniciativa do próprio judiciário, né? A gente falava sobre aqueles despachos, dizendo, deixo de designar audiência de conciliação, pois não há, ou por hora deixo de designar... Mesmo as partes marcando que tem, ou enfim, né? Marcando em razão do botãozinho do EPROC, né? Que tem interesse na conciliação e mediação. Ou às vezes até já marca que não quer também, porque às vezes a parte não quer participar. Às vezes a parte não quer. Né? Ainda não é o momento, não amadureceu. Mas também tem situações em que o processo se resolve e o conflito não, né? Exatamente. Vocês são mais da área de família, imagino que aconteça com mais frequência do que comigo, assim... Apesar de que direito empresarial é quase direito de família. É uma família, Bem né? E às vezes são irmãos, né? Marido, muitas vezes, esposa. aqui na Serra Gaúcha, então a gente tem muitas empresas familiares, né? Então, se confunde bastante, se confundem essas dinâmicas, né? E a gente vê o conflito se resolver lá, uma dissolução parcial de sociedade. E não se resolveu, na verdade, a família não se resolveu, os sócios não se resolveram. O contrato social está resolvido, a junta comercial registrou, o juiz da vara empresarial mandou oficiar a junta, está registrado, alterou, vida segue. Vida segue na empresa, mas e a minha vida? Né? E os meus conflitos. Então, a gente também não pode... Claro, a gente tem um limite de atuação, nós, né, enquanto advogados e advogadas, dentro do que a gente também é convidado e contratado a atuar. Mas a gente também pode ter essa visão sistêmica, que é o que a gente traz aqui, né? Que é o que a gente fala tanto na comissão, de se entender que isso é maior, né? Que aquele processo pode representar outras situações e que eu também, enquanto profissional do direito,
posso ser uma ferramenta para auxiliar essas pessoas a entenderem e possivelmente resolver esses conflitos. Perfeito. Afinal, a gente entra no sistema deles, né? No momento em que a gente Não, ingressa... eu vou te contestar. A gente não entra, a gente faz parte. A gente faz parte. Eu não entro no sistema do meu cliente. O Não, cliente. tá Para nós que lemos sobre direito sistêmico, eu achei muito forte a frase. Não, assim. é importante, Então, é importante importante. saber. Eu não entro no sistema do cliente. Eu Mas a vejo gente todo o sistema do cliente, Passa a fazer parte. analiso e em algum momento faço parte, mas não pertenço ao sistema, né? Não, realmente, existe essa diferença. Embora muitos colegas queiram pertencer. Ah, sim. Mas... Ou o cliente quer que a gente pertença. Às vezes é o cliente que, Né, que Jéssica? não quer assumir a A Jéssica tem autorresponsabilidade. os previdenciários dela. Autorresponsabilidade, inclusive, falamos sobre autorresponsabilidade recentemente no nosso Verdade. no Nosso projeto da Comissão de Da Direito Comissão Sistêmico, de junto Direito com a doutora Joseline, da Vara de Execuções Criminais aqui de Caxias do Sul, no projeto Recomeçar. abordamos a autorresponsabilidade. E é um ótimo exemplo de aplicação do direito sistêmico, aqui nesse caso, na fase pós-processual, né? Na Que, sua maior infelizmente, parte. não foi possível na pré, né? Então, a gente tá ali no pós, para que possamos, né? Que essa... São inúmeros exemplos, né? Se a gente for... e a gente pode ver em pequenos movimentos, assim, né? Semana que vem eu tenho uma audiência com uma juíza da Vara de Família que foi designada por ela. O processo está pronto para instrução. Pronto. As testemunhas estão arroladas e o despacho designou a audiência de conciliação. Só. Não vai ser uma mediação. Não vai ser uma mediação, não vai ser... mas vai ser com a magistrada. Né? Então, ela designou na pauta dela, porque ela entendeu, e eu também entendo, porque o processo está bem maduro, assim, apesar de o conflito ser muito grande, o processo está maduro. E ela designou, e tá tudo pronto, as testemunhas arroladas, tá lá umas 4, 5 de cada parte, e ela designou a audiência de conciliação com ela, no gabinete dela, pra gente conversar, e eu imagino que a gente saia, provavelmente, com a resolução. Então, é uma ferramenta também. Às vezes, o próprio magistrada, entender em que pé o processo está, em que fase ele está, e trazer para si essa possibilidade de resolução. E às vezes o advogado também solicitar essa audiência de conciliação perante o juízo, se a parte, no caso, O não já prefere. tem, né? Eu tenho... Sabe que agora vamos... Se a gente puder refletir sobre... Eu já pensei... não, as audiências de conciliação poderiam, talvez, ser mais com magistrados. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem uma equipe tão boa, Também. formada nos tribunais, né? E a gente conhece várias dessas pessoas que atuam com a gente, que em algumas situações, talvez, eu tire... quem somos nós, né? Para tirar o magistrado do gabinete. Mas eu tire o magistrado do gabinete que poderia estar sentenciando, poderia estar instruindo outras situações, quando eu também tenho uma equipe técnica muito boa. Então, eu já me questionei algumas vezes sobre isso. Será que todas as audiências deveriam ser... Inclusive, o Rio Grande do Sul tem uma portaria que ainda, se não me engano, vigora, de que os assessores de gabinete têm atribuição Autonomia, delegada no caso, para audiências de conciliação na vara. Né? Sabe o Pra que atuar me vem? como... Desculpa interromper um pouco o raciocínio, mas eu acho muito importante a gente falar sobre a diferença da audiência de conciliação e de mediação. Porque nós estamos falando disso naturalmente, mas eu imagino que podem ter colegas e até outras pessoas que estejam ouvindo que não saibam a diferença. Então, posso fazer essa adenda? Por favor. Acho bom, bem legal. A audiência de conciliação, então, ela é feita normalmente pelo juiz e a ideia é chegar num acordo. E o juiz, ele tem os próprios mecanismos dele. Muitas vezes ele vai passar uma certa orientação não, mas ele vai passar ele vai alinhar as coisas juridicamente, tipo, olha, aqui a gente vê muito nas varas do trabalho aqui de Caxias do Sul. O juiz fala, aqui, se isso daqui for para sentença, entendimento jurisprudencial mesmo, depois se for fazer recurso, provavelmente vai ser X, então eu acho que vocês podem compor mais ou menos por aqui. O juiz tem esse caráter mais... direcionamento, né? Um direcionamento, exatamente. Mas que, na verdade, nós, profissionais do Enquanto direito, já advogado. sabemos. Sim. Porque a gente tem que sim. estudar antes o caso. Então, quando eu entro, A gente já imagina, o direito eu já sei.
a gente já tem o caminho. Claro, existem algumas divergências jurisprudenciais, mas a gente já tem o norte. O que a gente vai estar lá é o fato, né? Então, o direito em si, a gente não precisa que o magistrado na audiência de conciliação nos diga. Apesar de eu achar que várias vezes os profissionais querem essa audiência para que a outra parte escute essa orientação. Ou até o próprio cliente. Ou até o próprio cliente. Ou até o próprio cliente ouvindo do juiz, do magistrado. Porque, às vezes, o cliente também tem um certo preconceito em relação às audiências de mediação, porque não é na cabeça dele, não é com o juiz. Então, quem não ouviu a frase, é ele que vai julgar o meu processo? Né? Nas audiências. A gente escuta quase cotidianamente. Às vezes o cliente quer falar com o juiz, né? Quer que o juiz ouça da boca dele. E, enfim, a audiência de conciliação ela é muito boa para isso. Quando o depoimento pessoal, eu sempre falo, é prova negativa. Mas daí o depoimento pessoal, né? É na audiência de instrução, né? A parte que é ir lá sempre falar também, né? Ela vai lá e fala, eu não vou ser ouvido, não. Depoimento pessoal, prova negativa. Toda a parte positiva a gente já contou no processo. É só pra ver se vai sair alguma confissão, uma prova negativa. Muito e bom. Às vezes a gente não vai pra audiência com esse discernimento. E aí às a pessoa vai lá, fala e sai uma confissão, né? Então, isso é o que é interessante na mediação. Nada que é falado na mediação pode ser usado como prova contra o teu cliente, porque tem o princípio da confidencialidade de tudo que é falado lá na mediação, pelo princípio da oralidade. Qual é a ideia da mediação? A ideia da mediação é que as partes possam conversar abertamente sobre aquele conflito. O mediador não é o juiz, então quem vai presidir ali a sessão de mediação não vai ser o juiz, nem ninguém que vai fazer parte do processo além daquele ato. O mediador vai chegar ali, ele não conhece o processo, ele não sabe do que se trata, ele vai pedir que as partes se apresentem e apresentem o problema e por que buscaram o judiciário ou por que foram buscados pelo judiciário. Vai tentar entender aquela situação e junto com as partes, enquanto as partes vão explicando o problema para o mediador também, a formação de mediação é bem complexa, assim, então tem muitas técnicas de mediação, muitas técnicas para manter a conversa num nível respeitoso e qualificada, para que as partes mesmo comecem a, enquanto vão narrando seus problemas, comecem a pensar em formas de solução. O mediador apresenta algumas propostas de solução, mas a elaboração ela vai se dando pelas partes, o entendimento ali vai sendo conjunto. É a chance da parte falar sem medo de que o que ela possa falar vá prejudicar ela lá na frente. Eu estava pensando, uma boa forma de exemplificar, talvez isso seja o assunto do processo, né? Eu vou ingressar com uma ação contra uma companhia de telefonia, contra um banco. A mediação talvez não seja tão efetiva porque não existe um relacionamento profundo entre essas partes. Isso. A conciliação, sim, porque já existe um entendimento jurisprudencial sobre o assunto, então vai chegar lá, olha, tem dano moral, está caracterizado ou não? A gente imagina que sim, já se sabe, né? Na conciliação não se adentra tanto mérito, mas já se estima. Agora, uma briga de vizinhos, um divórcio, uma dissolução de união estável, uma questão empresarial entre sócios, a mediação cabe muito melhor, porque ela é muito mais profunda, né? Ela não adentra o mérito da mesma forma, ela não adentra o fato de quem está certo, quem está errado, quem vai ganhar, quem vai perder, mas ela adentra o âmago, né? Os anseios daquelas pessoas que numa relação mais superficial que traduz mais o direito do que o fato, do que a relação entre as partes, aí a conciliação se basta, mas a mediação é mais profunda, né? Eu acho que é uma boa forma, talvez, até para quem não trabalha na área, entender essa diferença, né? E às vezes também as partes nem conseguiram sentar para conversar sobre a situação. Elas só, não, eu quero processar, e o outro também quer processar. E antes, se pegam uns colegas, assim, que já tem um pouco de discernimento sobre o sistêmico, vai tentar ali resolver o conflito ali dentro do seu ambiente, no seu escritório. Quando não, as partes, a primeira oportunidade que elas podem vir a ter de conversar e, né, lavar a roupa suja, né? Tem um ambiente seguro também, né? Porque, às vezes, elas não conseguiram conversar entre elas. Elas acabaram que só brigaram, e é isso, e se trocaram mensagem, e era isso. Foram lá, registraram uma ocorrência, viram um processo criminal, elas vão ser chamadas para audiência e nem lembram do que é.
E tudo quando os ânimos ainda estão alterados, né? Dizem que temos 24 horas para absorver uma emoção. E às vezes os conflitos acontecem ali dentro dessas 24 No horas. calor. E pós, a gente reflete e diz, será que precisava de tudo isso? E aí a mediação, porque eu já vi pessoas que ingressaram com o processo e lá, será que eu quero? Mas eu não quero mais, porque agora pensando bem, então, se tivéssemos mais a mediação, se resolveria ali e vida que segue. E é muito interessante como em alguns outros países, o que a gente tem aqui como mediação, por exemplo, nos Estados Unidos existe a fase pré-processual, né, que até a gente estava conversando Perfeito. antes, a gente usou o exemplo de Suits, né? Quem não assistiu ainda, Maravilhoso. Aí a gente olha para Suits e diz, não, mas isso daí é impossível, é irreal, não tem nada a ver com a advocacia. Não tem nada a ver com a nossa advocacia, como a gente conhece. Eu não sei. Claro que é uma série muito romantizada, mas a gente sabe que em outras culturas se tem uma fase pré-processual muito grande e que a mediação pré-processual ela é levada muito a sério. Se buscam elementos, se buscam fundamentos, enfim, documentos, coisas que podem ser utilizadas para barganhar na mediação. Os advogados fazem o trabalho investigativo e se busca uma solução que as duas partes vão ficar satisfeitas sem passar pela decisão judicial. Mas eu acho que a gente não precisa ir tão longe, porque essas ferramentas existem em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Pouco Existem utilizadas, né? Existem câmaras homologadas pelo Tribunal de Justiça. O próprio Tribunal de Justiça tem uma fase pré-processual no site do TJRS que a pessoa pode ir lá relatar o problema e é feita uma sessão extrajudicial. E que se chegar num consenso, é encaminhado ao juiz-presidente do Sejusc para homologar como se acordo judicial fosse. perfeito. Tem isso em Caxias, Patrick? Tem online, aí é encaminhado para o Sejusc daqui de Caxias do Sul. E é encaminhado para o Assim Sejusc como aqui. os círculos de paz, Interessante. para mim também é uma novidade. Novidades, ó. Eu sabia disso o na podcast teoria, das mas não sabia que novidades tinha hoje. aqui. Podcast das novidades. Olha Sejam só. implementadas nas universidades, por favor. Aos novos colegas que não têm o conhecimento. Eu acho que disseminar também mais a informação para nós, né? Enfim, advogados também. A Claro, gente- cabe a nós buscarmos as informações, sim, com certeza. Mas, às vezes, a gente, enfim, não consegue estar a par de tudo, de todas as novidades. Mas é que é aquela coisa também, Jéssica. Por vezes, a ferramenta tá ali. Mas nós também temos que ter o buscar, né? E temos que entender que ela é excelente também. Não dá só para começar a processar todo mundo. E olha, para quem que às vezes também nos falta tempo para olhar tudo isso. Exatamente. Exato. Então agora Eu faço a meia-culpa, assim, a gente sabe que a gente a gente tem tem autorresponsabilidade, altas né? atribulações no Então, dia, agenda bem conturbada, né? Mas que isso é bem possível, evitando, assim, maiores conflitos. Não que nós não queremos trabalho. Não é isso. A gente quer trabalhar de uma forma que seja mais humanizada. Uma advocacia Isso. humanizada, né? Que tanto nos favorece quanto favorece o cliente, né? E o judiciário que também desatola um pouco. E a Jéssica tinha falado algo referente à advocacia humanizada. Tu tem visto algo semelhante? Tu tem trabalhado nessa situação da advocacia humanizada? Qual que é o teu segmento, o teu entendimento? Fora o que a gente já abordou, ou complementando aqui também, tudo que nós já conversamos. A advocacia humanizada, ela vem sendo bastante praticada por nós, enfim, pelos colegas, né? E eu acho que é uma forma de fazer com que o cliente, ele se sinta parte do processo, né? Nós não enxergamos ele única e exclusivamente como um litígio, algo que nós vamos levar para o judiciário resolver, porque a gente sabe que, às vezes, né, isso não vai acontecer. Vocês comentaram antes da pauta de audiências. Eu não sei se fui só eu que ouvi, enfim, se somos só nós, mas, às vezes, as pessoas têm a ideia de que vou ajuizar o processo, contratei advogado, em 3 meses vai sair a audiência. Ah, sim.
não sei se é só comigo, se é só... Não, embora com o não nosso seja escritório, comum que sim. marcarem audiência para 4 anos para frente, também não é em 3 meses, né? Isso, e já tive clientes que, enfim, nós explicamos, não é assim, a outra parte, se não tivermos audiência de conciliação ou mediação, que aí vai depender, enfim, da outra parte do judiciário, pode demorar em razão da pauta, ou às vezes até a própria citação, né, da outra parte demora. Então, É e moroso, eles ficam né? frustrados, exatamente. Tem uma morosidade no sistema, então. E o que não é culpa do cliente, não é culpa do advogado, também não podemos Culpar dizer o judiciário. É Não. culpar o judiciário, né? Mas são essas questões que acabam frustrando o cliente Frustrando e, o cliente, consequentemente, até o defensor, porque ele já não tem mais cara, né? Mais de dizer não, vamos aguardar, está para despacho, está para decisão, e o cliente não entende. E também, tudo bem ele não entender, cada um com o seu discernimento, mas o advogado que já passa por isso todos os dias, basicamente mais de uma vez por dia respondendo esse questionamento, ao olhar o seu relatório de processos, acaba se indignando. Então, né, por isso que essas alternativas e a advocacia humanizada, ela vem para nos auxiliar a ter uma melhor qualidade de trabalho e de vida, né? Porque, convenhamos, há quem pense que advogado não sofre. Ah, como sofre. Se a gente entra no No conflito sistema. do cliente, né? No É. sistema. Isso, que às vezes a Não, gente tomador age do cliente. inconscientemente, né? A nossa ideia não é entrar, mas acredito que aconteça. Comigo já aconteceu. Retomando essa ideia, é tão... então, correção feita. Não entramos no sistema do cliente, mas fazemos parte. E fazer parte do sistema do cliente pode ser um peso, pode ser difícil, pode ser pesado, se tiver em desequilíbrio. Mas pode ser muito bom, pode ser um motivo de solução. Porque se a gente, ao fazer parte daquele sistema, se a gente consegue agregar com as ferramentas e com o conhecimento que a gente tem, e se a gente consegue chegar numa solução para aquele, junto com o cliente, para aquele problema, junto com a outra parte. Isso eu acho muito importante, junto com o cliente. Porque Isso. às vezes eles não entendem exatamente o que é um processo judicial, como vai ser. Tem muitos que é a primeira vez que estão ali participando. Então, a advocacia humanizada também tem esse papel de Perfeito. explicar o que vai acontecer, quais são os riscos. Ah, eu não quero conversar com ela. Imagina, não vamos tentar, enfim, acordo. Não dá, né? Não Mas- quero nem aparecer na audiência. Exato. Então, acho que cabe a nós, advogados humanizados, né, nessa linha, atuarmos nesse sentido, de escutar o cliente, de entender realmente. Tem uma frase da doutora Bianca Pisato que fala, a ideia não é enxergar, enfim, não é exatamente assim, mas não é enxergar a árvore, que seria o nosso cliente, mas a floresta toda, porque às vezes ele chega num momento de uma emoção forte, vai passar a situação da maneira que ele está enxergando naquele momento. Com Então, feridas abertas. Exato, exatamente. Muito limitada. Exatamente. Muito limitada, às vezes. E também a situação, enfim, o fato de nós, a questão da multidisciplinariedade e de outros profissionais envolvidos que a gente também pode indicar. E nós, enquanto advogados, a gente também não consegue assumir todos os papéis, né? O psicólogo Nem queremos, importante. né? E nem Eu não queremos, quero- exato. Eu não quero ser psicólogo do meu Então, cliente. acho que também faz parte, às vezes, indicar para o cliente, enfim, uma terapia, alguma coisa nesse sentido, porque nem tudo a gente vai conseguir fazer ele enxergar. Exato. E a gente não sai do nosso lugar quando a gente faz isso. Por exemplo, quando tu vê exemplo aleatório, uma mãe praticando alienação parental. Enquanto advogado, é importante tu dizer para ela, de alguma maneira, que aqueles atos podem ser interpretados como alienação parental, que de repente é importante que ela busque um auxílio psicológico, porque lá no processo ela vai ter que passar por uma perícia com uma psicóloga em algum momento, e daí, de repente, até lá ela vai conseguir aparar algumas arestas no comportamento para não ser mal interpretada.
A gente não está acusando o cliente de praticar alienação parental e a gente não está fazendo terapia com o cliente, mas a gente consegue identificar uma situação e passar ali alguma orientação que é extraprocessual, mas tem a ver com o processo, vai trazer um bom resultado para o processo e também para aquela relação familiar. Olhando, bem como tu falou, olhando a floresta toda, não só... E para isso a gente precisa praticar da escuta. Né? Só a visão humanizada vai trazer essas possibilidades de a gente entender os outros cenários, entender que às vezes a gente está apresentando uma solução jurídica que não é a solução pessoal que o cliente pretende, mas que a gente também mostra que ele não vai conseguir, talvez, alcançar esse objetivo dessa solução pessoal no universo jurídico, né? E aí a atuação dos outros profissionais ela é muito importante, né? A constelação, a psicologia, a assistência social, são várias áreas auxiliares, que inclusive atuam dentro do Poder Judiciário, né? Como ferramenta dos processos, né, tanto dos advogados quanto dos magistrados, para auxiliar a entender esses conflitos de uma forma mais ampla e ajudar nessa resolução, né? E na verdade, no meu entender, o advogado, estando com todo esse conhecimento sistêmico, ele consegue ter uma ternura para olhar para a situação do cliente. Porque há quem discorde, né? Que eu não preciso dar amor, Não, eu preciso dar ternura para o cliente. Quando eu tenho ternura por ele, quando eu me não é compadeço, talvez fique um pouco... Mais para pena e a gente está indo mais para amor. Não. A questão de tu entender que aquela situação dele, eu estar preparada para entender a situação dele. Porque às vezes o colega... Vamos falar aqui de nós. Por vezes eu tô lá atrelada com um monte de coisa no direito criminal, e aí eu vou parar de atender o direito criminal para ir atender uma situação de direito de família. Então, eu tenho que estar preparada. Precisamos estar preparados para dirimir qualquer situação em qualquer área. Ou saber dizer não. A gente não precisa, exato. eu sempre falo isso. Também. A gente não precisa atender todos os tipos de cliente. Ainda falei isso hoje aqui quando eu cheguei. Se a gente souber que a gente não é capaz de lidar com aquele determinado conflito, porque ele me atinge. Uma ferida. Já tive algo parecido na minha família, algo que de alguém próximo aconteceu de forma semelhante. Eu não consigo lidar com isso. E a ferida do advogado ainda não está curada. Se eu, enquanto profissional, não quero ainda lidar com isso naquele momento, e se eu tenho que respeitar o meu cliente quando ele não quer, eu também tenho que me respeitar. Perfeito. E dizer, não, nós somos em quantos mil advogados? A gente tem colegas para indicar, a gente tem pessoas da nossa confiança que podem atuar e vão fazer. Então, a gente não precisa sempre estar apto e pronto a lidar com esses perfis, de todos os perfis. Né? Exatamente, a gente tem que saber fazer essas escolhas. Entender o nosso lugar também, né? Isso faz muito sentido. Acho que eu fui falar e interrompi a Jéssica. Não. Isso Sabe faz que, muito sentido. complementando o que tu estava falando, me parece quando tu fala que tá muito dentro das ordens do amor e das ordens da ajuda. Isso tudo. E eu sei, porque a gente conversou antes, eu sei que tu pegou todas as ordens da ajuda. Tu tem esse material Trouxe. Pode E ir. Seria tão legal fazer um finalizar assim. Eu leio a frase do Bertin e as ordens da ajuda, no caso. Nós precisaríamos de um dia, de muito tempo para falar sobre esse assunto, porque ele é muito extenso e ele vem a calhar. E é uma fase nova do direito. É uma fase nova. E a nossa comissão está aí, né? Aberta para todos os colegas que queiram participar. Todos serão bem-vindos. E ali a gente consegue. Nossas reuniões são sempre assim. A gente divaga sobre a vida. Filosofa. Às vezes faz algumas a missão dinâmicas. advocatícia na Terra junto com os dramas dos nossos clientes. Essa parte das pautas das nossas reuniões são sobre esses temas, né? Perfeito. E penso que em um futuro bem próximo, gostaríamos de adentrar mais profundo dentro do direito sistêmico, né? E ter a oportunidade também de falar mais da questão, não diria constelações familiar, porque nós não somos consteladores e nem aplicamos, né? Mas como elas podem colaborar, tirar o estigma de cima, né? Perfeita a tua colocação. Como elas podem colaborar para que possamos ter um trabalho mais eficaz e com qualidade.
Bora, Jéssica, falar das ordens da ajuda? Vamos lá. Então, a frase de Bert Hellinger em seu livro Ordens da Ajuda. Ajudar é uma arte. Como em qualquer outra arte, faz parte dela uma faculdade que pode ser aprendida e praticada. Também faz parte dela uma sensibilidade para compreender a pessoa que procura a ajuda. Isto é, a compreensão daquilo que lhe é adequado e, simultaneamente, daquilo que o expande para além de si mesmo, para algo mais abrangente. A primeira das ordens da ajuda é o equilíbrio. A segunda das ordens da ajuda são limites, que o Patrick falou, e a humildade. A terceira das ordens da ajuda, maturidade. A quarta das ordens da ajuda, o olhar sistêmico. E a quinta das ordens da ajuda, honra e respeito. Vamos só fazer uma recapitulação dos pontos que nós discutimos. Será que o judiciário vai resolver o meu problema? Então, acho que isso ficou bem claro aqui para nós, para quem está nos Sozinho, ouvindo. não. Mas talvez utilizando todas as ferramentas que ele dispõe, quem sabe. Perfeito. A resolução de conflitos sem processos judiciais é o que aguardamos num futuro bem próximo. Olha. Nem tantos, né? Não que o advogado vai perder o seu lugar de trabalho, né, gente? Quem tá ouvindo vai dizer, vocês aí são malucos? Talvez não vamos lá, sem né? processo, né? Precisa de advogado para resolução do conflito sem Eu ser. vejo muito essa divisão da inteligência artificial, né, que a Kelly falou. Matérias de direito vão ser resolvidas por inteligência artificial. Matérias de fato vão sempre continuar Exato, sendo de resolvidas advogado. por seres humanos. Exatamente. Advogados, advogadas, magistrados, assistentes. E a gente vai continuar sentando para discutir essas questões. Então, quanto a isso, eu fico muito tranquilo. Eles não Pode têm vir- sentimentos. Pode vir inteligência artificial, a gente vai utilizar e vai ser um facilitador, já é, né? Já é. Já tem até no STF para resolver vários Bem dos colocado. problemas que a gente tem de matéria de direito pacificado, mas os fatos vão continuar sempre com a gente, né? Isso Ai. aí. Então, para quem está nos ouvindo, vamos continuar tendo lugar de trabalho, né? Não pensa que nós vamos aqui propagar um fim da carreira. Não é isso, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. O direito sistêmico, ele traz o bem-estar do cliente e mais leveza para a postura do advogado. Essa é a missão que eu entendo. Foi um prazer discutir esse tópico com vocês. Foi um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Agradeço a todos os colegas, a nossa comissão que nos oportuniza, a OAB, né, que nos dá esse espaço, nos oferece essa oportunidade de estar trazendo a nossa visão dentro do direito sistêmico, porque ela é muito importante. Hoje sou eu, hoje é a Kelly, o Patrick e a Jéssica, amanhã pode ser outros colegas. O que eu espero. E tomara que sejam O que eu vários espero, outros. Muitos outros. Todo mundo fale do Exatamente. direito sistêmico. Como a Kelly disse, o judiciário, por vezes, não vai conseguir resolver. Vai resolver o problema, mas não o conflito. Então, eu deixo aqui um agradecimento especial pelo apoio e pelo patrocínio da R Master Sul. O podcast estará disponível toda quinta-feira nas redes sociais YouTube, Facebook, Instagram e Spotify da OAB Caxias. Deixo o convite para os ouvintes compartilharem suas experiências e opiniões sobre os temas nas nossas redes sociais. E não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar.